É um grande prazer estarmos com vocês, pelo que agradecemos ao PET por esse relevante projeto de apresentar aos estudantes, né, os projetos que ocorrem dentro da ESEF. Tá? São muitos, variados, importantes, interessantes. E nós agradecemos a oportunidade de poder apresentar o nosso. Meu nome é Adroaldo Gaia, fui professor durante 40 anos na disciplina de metodologia da pesquisa e atualmente estou aposentado, morando em Garopaba, mas ainda atuando no curso de pós-graduação da nossa escola. E junto comigo está a professora Annelise, que vai se apresentar também. Mas eu quero reforçar que é um enorme prazer estar me dirigindo a vocês. Queridos alunos, principalmente nesse momento, queridos alunos que formam o grupo do PET, eu gostaria muito de agradecer o convite e dizer que é com muita alegria, com muito prazer, que estamos aqui hoje para apresentar o projeto Esporte Brasil. E, desde já, informá-los que o projeto está com as portas abertas a todos vocês para nos ajudar nesses desafios que a pesquisa e a extensão têm nos trazido quando se trata da tentativa de promover saúde através da atividade física na população infanto-juvenil. Nós organizamos a nossa fala em dois momentos, então nós iniciaremos com o professor Adroaldo Gaia, que é professor aposentado da ESEFID e continua sendo professor no nosso programa de pós-graduação, e depois passamos a mim, professora Annelise Gaia, que atualmente assumi, então, a disciplina de pesquisa na graduação e sigo dando aula também no programa de pós-graduação. Muito obrigada. Pois bem, eu vou rapidamente contar um pouco da história do projeto, que eu costumo apresentá-lo em dois principais momentos. O momento da sua criação, até o momento em que a Annelise, retornando do seu doutorado e realizando um pós-doutorado com o professor Ronei aqui na nossa URGS, se engajou no projeto e deu a ele um novo caminho, outras abordagens, outros ares. Trouxe a contemporaneidade para o projeto. E hoje, como vocês verão, o projeto ele assume uma perspectiva ampla e muito, muito relevante. O projeto Esporte Brasil, ele nasceu em julho de 1994, quando eu retornei do meu doutorado na Universidade do Porto. E esse projeto foi inspirado inicialmente num projeto português coordenado pelo professor Francisco Sobral e Antônio Marques, na Universidade do Porto, onde eles queriam traçar o perfil da aptidão física da população jovem portuguesa. Esse projeto chamava-se FACDEX, F-A-C-D-E-X, FACDEX. Mas, paralelamente a este projeto, na Europa também se desenvolvia um projeto no mesmo sentido, e tinha a intenção de ser um projeto europeu. Naquele momento, era o momento que se consolidava a comunidade europeia. Esse projeto era o Eurofit, e também tinha como principal objetivo traçar o perfil da aptidão física na população de jovens na Europa. Nos Estados Unidos, por sua vez, havia um projeto chamado FitnessGram, que era um projeto que foi criado pelos pesquisadores da clínica do Dr. Cooper,
Stephen Blair, entre outros, e foi, enfim, o projeto que ficou mais famoso, digamos assim, no mundo. Quando eu cheguei, então, de volta do meu doutorado em Porto Alegre, nós começamos, então, a fazer uma proposta de ter um projeto de avaliação da aptidão física semelhante a esses projetos europeus e americanos. Nós iniciamos, então, testando os testes, os exercícios que nós iríamos utilizar. Tá? E como, na época, o FitnessGram era o modelo mais usado, nós iniciamos pelo FitnessGram. Por vários motivos, mas principalmente por motivos culturais, os testes do FitnessGram não se adaptavam aos nossos escolares. Eles tinham dificuldade em realizar certos exercícios que eram muito comuns, era muito comum nos Estados Unidos da América. Então, portanto, nós tivemos que começar a adaptar alguns testes. Tá? Então, a partir daí, nós fomos criando então testes mais próximos à nossa cultura, mas que fossem testes que tinham fidedignidade científica. Passamos muito tempo testando os testes. Tá? Passamos muito tempo, por exemplo, na capacidade cardiovascular, cardiorrespiratória. Nós testamos o teste do vai e vem, testamos o teste dos 12 minutos, dos 9 minutos, até chegar ao teste dos 6 minutos. Tá? O teste, por exemplo, da flexibilidade, testamos vários modelos, até chegar no teste do Sit and Reach, com o banco de Wells, que depois, através de uma dissertação de mestrado, retiramos o banco e fizemos uma adaptação para realizar o teste sem o banco. Então, ao longo do tempo, nós fomos testando quais seriam os melhores testes para compor a nossa bateria de testes. Tá? Isso deu muito trabalho, muitas discussões, deu muito debate, tá? Até porque também haviam outras baterias, como o Physical Best, que foi usada muito pelo professor D'Artagnan Pinto Guedes, no Paraná. Tá? E são baterias que tinham dificuldade de ser aplicadas para as nossas crianças. Por outro lado, quando se avaliava as nossas crianças pelas tabelas de avaliação desses testes internacionais, essas crianças ficavam muito abaixo daqueles padrões. Tá? E nós percebíamos que isso não era possível. Essas crianças que corriam, jogavam bola, que se divertiam, não podiam ser crianças tão ruins fisicamente como demonstravam quando nós comparávamos nossas crianças com os parâmetros de baterias internacionais. Aí surgiu um segundo momento, que era então de criar os critérios de avaliação para os testes do PROES. Aqui tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de frisar a vocês, meus queridos estudantes, é que nós pretendíamos trabalhar com aptidão física relacionada à saúde. E, para isso, então, nós precisávamos fazer associação entre o desempenho das crianças no teste com o perfil de fatores de risco a doenças cardiovasculares e osteomusculares. Eu tinha que saber, né, quando que uma criança, ao correr o teste dos 6 minutos, de acordo com a sua idade e com o seu sexo, estaria num índice que sugere que ela está no fator de risco. A hipertensão arterial, a obesidade, a colesterol elevado, essas variáveis todas. Mas a grande curiosidade desse momento é que naquela época, nos anos 90, nós não encontrávamos crianças que tinham sintomas de diabetes, sintomas de hipertensão, não tinha tanta obesidade, triglicerídeos, enfim. Tanto que naquela época nós chamávamos essas doenças de doenças de velho. Já por volta do ano 2000, isso muda muito. E aqui é um dado importante, porque essa mudança tem a ver com a diminuição
sistemática e progressiva das atividades físicas e esportivas, principalmente nas escolas. É quando a educação física inicia uma campanha contra o esporte na escola, contra isso, contra aquele outro, contra o exercício físico, e com isso, então, né, o perfil da aptidão física das crianças decai bruscamente e, simultaneamente, começam a surgir crianças com indicadores de pressão alta, de diabetes, de triglicerídeos elevados. Ocorre um aumento significativo do sobrepeso e obesidade. Então, nesse momento, nós já tínhamos, então, dados para associar os indicadores de saúde com os padrões de aptidão física. E isso foi feito. Foi talvez o momento mais relevante e produtivo do PROESP da primeira fase, quando nós, por exemplo, conseguíamos relacionar performance de aptidão física com variáveis de saúde. Então, por exemplo, o teste dos 6 minutos, o IMC, eles demonstraram indicadores claros, né, de relações com risco à saúde. E tudo isso é muito importante que se diga, até para incentivá-los a seguir o vosso caminho, foram feitos através de dissertações de mestrado e teses de doutorado. Eu podia citar, por exemplo, o professor Gabriel Bergman, hoje professor da Universidade Federal de Pelotas, o professor Marcelo Silva, hoje professor da UFPA, o professor Rodrigo Moreira, professor da UBRA, Adriana Lemos, também professora hoje da Universidade, da Fundação da Católica, da UFPA. Todos esses fizeram teses no sentido de encontrar padrões de performance para os nossos testes que indicassem o risco a doenças. Depois, o Alexandre Carriconde, da Universidade Federal de Pelotas, fez um excelente trabalho de doutorado fazendo uma adaptação do PROESP para crianças com síndrome de Down. E a professora Rosilene Gil, da UBRA, não sei se ela surgiu ainda hoje, ela fez um trabalho magnífico adaptando o PROESP para crianças cegas e deficientes visuais. Então, esse foi um momento muito importante, muito importante. Mas a vida tem as suas circunstâncias. Em 2003, surge um novo desafio. O Ministério do Esporte, hoje extinto pelo atual governo, queria fazer um programa nacional de detecção de talentos esportivos. E nos contratou para ver que possibilidade o PROESP tinha de fazer esse tipo de avaliação. Nós nos reunimos com o nosso grupo, à época, e fomos estudar as questões referentes ao talento esportivo. Isso gerou uma nova linha de pesquisa dentro do PROESP, até hoje muito ativa. Nós estamos hoje ainda com 3 doutorandos trabalhando nessa área do esporte de alto rendimento. Um no futebol, o outro no handebol. Há pouco tempo atrás terminou o professor Heraldo, fez um trabalho magnífico sobre talentos para o rugby. Enfim, mas o que nós fizemos então foi adaptar testes de desempenho motor, ou seja, testes de velocidade, testes de agilidade, testes de força explosiva de membros superiores, força explosiva de membros inferiores, além, evidentemente, da capacidade aeróbia. E nós, então, criamos o que nós chamamos de um índice de excelência, ou seja, considerando a população brasileira no seu total, nós selecionávamos o percentil 98 como ponto de corte para identificar prováveis talentos esportivos. Então, por exemplo, 2% das crianças mais velozes, mais ágeis, que saltavam mais longe, que arremessavam mais longe e que corriam mais tempo, essas crianças, então, eram consideradas como prováveis talentos esportivos
e elas iam constituir um banco de dados ao qual o Ministério do Esporte tinha acesso e poderia, então, repassar para todas as federações esportivas do Brasil. Faço questão de frisar que, embora isso não seja muito comentado, hoje em dia, muitos atletas de rendimento, como o nosso campeão de caiaque, foram identificados inicialmente pelo Proesp. O Minas Tênis Clube utilizou o Proesp para selecionar atletas nas comunidades carentes em Minas Gerais. Em São Paulo também isso ocorreu. E hoje nós sabemos que muitas federações ainda utilizam uma variação do nosso projeto para fazer na população, de um modo geral, nas escolas, um tipo de análise capaz de identificar prováveis talentos esportivos. Crianças que têm um nível de desempenho muito superior à média do seu grupo, da sua idade e do seu sexo. Muito bem. Aí, então, o que acontece é que nós andamos muito por esse caminho, constituímos um banco de dados com mais de 100 mil crianças de todo o Brasil, e isso nos permitiu, hoje, termos a pretensão de afirmarmos que nós conhecemos bem o perfil da aptidão física relacionada à saúde e o perfil da aptidão física relacionada ao rendimento das crianças e jovens de 6 a 17 anos no Brasil. A partir daí, a Annelise retorna do seu doutorado com ideias maravilhosas, uma formação muito mais cientificamente forte que a minha, com relações internacionais muito amplas, e ela dá um vigor para o Proesp, um vigor tão grande que eu não podia acompanhar ela e seus doutorandos, na perspectiva de não travar o projeto. Eu passei a coordenação do projeto para ela, e ela vai contar um pouquinho para vocês como esse projeto anda hoje. Me enche de orgulho. E hoje, morando em Garopaba, eu estou aqui com a Secretaria de Esportes, Secretaria de Educação, e nós já estamos fazendo uma avaliação do perfil da saúde e do rendimento esportivo também das crianças de Garopaba. Só um pouco. Última frase. Tenho muita honra de estar em Garopaba, onde a educação física aqui é 3 vezes por semana, com 56 minutos de duração, uma educação física que está desde os anos iniciais, desde da escola infantil. Além disso, a Prefeitura, através da Secretaria de Esportes, fornece escolinha esportiva, são 7 escolas esportivas, e a Prefeitura dá o Vale Transporte para as crianças participarem das 7 escolinhas esportivas. Portanto, é isso que eu vou agora me dedicar a avaliar aqui, com alguns professores daqui, e, claro, que vou contar sempre com a Annelise para me ajudar nas coisas mais sofisticadas cientificamente, que ela, com toda a propriedade, trouxe ao Proesp. Devolvo a palavra para a Annelise, mas não sei antes dizer da minha emoção, da minha alegria e satisfação de estar falando com os estudantes daquela escola a quem eu devo tudo que eu consegui na minha vida acadêmica. Muito obrigada. Bom, então, considerando toda essa fase onde foi possível nós entendermos o perfil de aptidão física e o perfil de desempenho motor das crianças brasileiras, e, claro, isso ainda continua agora com essa nova fase do Proesp Garopaba, onde a gente segue tentando identificar
o perfil dessas crianças, que provavelmente deve ser bem diferenciado, porque são crianças mais ativas, que vivem numa cidade que praticamente não tem violência, tem praia, tem mar, né? Então, passando essa fase, a perspectiva de fazer um mapa geral da aptidão física das crianças brasileiras. Quando eu retornei e passei no concurso em 2014, eu tinha o sonho de testar, de verificar como o exercício físico, ou se de fato que tipo de exercício físico teria efeito na saúde das nossas crianças. Então, nós saímos de uma fase que ainda segue, volto a ressaltar, de perfil, para uma fase mais de intervenção, onde surge, então, o projeto Esporte e Saúde na Escola. Esse projeto, ele é um projeto de pesquisa e também é um projeto de extensão, certo? Ele acontece dentro de uma escola, de 2 escolas, na verdade, da rede estadual em Porto Alegre, e tem como principal objetivo promover a prática de atividade física e ensinar as crianças sobre a importância de ser ativo dentro das aulas de educação física. Então, nós acreditamos que as aulas de educação física são um espaço onde as crianças devem praticar esportes, devem dançar, devem lutar, deve ser ensinado às crianças práticas, elas devem ter oportunidade de praticar e também de aprender sobre a importância de um estilo de vida saudável. Então, esse projeto acontece na escola, atualmente na Escola Roosevelt, no Menino Deus, em Porto Alegre. E como é que é a nossa ação? Nós damos aulas de educação física organizadas, estruturadas, onde essa aula inicia com aquecimento e, posteriormente, com a inclusão de 15 minutos de atividade física moderada vigorosa. A gente garante, nesses 15 minutos iniciais da aula de educação física, que as crianças tenham um momento para trabalhar a intensidade moderada vigorosa, tenham um momento ver as habilidades, a aptidão física e também o aprendizado dos movimentos que são executados. A evolução da nossa intervenção, ela acontece de tempos em tempos e ela é baseada principalmente no aprendizado motor. Nós só avançamos para um exercício de agilidade, de aptidão aeróbia, de força, quando a criança, de fato, aprendeu a realizar o movimento. Então, o nosso projeto, atualmente, ele envolve alunos, tanto meus como do professor Adroaldo, de mestrado e de doutorado. Como é um projeto de extensão, ele também envolve alunos da graduação, podem ser alunos da licenciatura e do bacharelado, mesmo o projeto acontecendo dentro da escola, e também envolve alunos da graduação que estão envolvidos com as bolsas de iniciação científica, tá? Esses alunos participam conosco em todas as fases, a fase de avaliação e a fase de execução, de coleta de dados e a fase de escrita dos trabalhos, divulgar os resultados das nossas pesquisas. Por que a gente resolveu testar o papel da atividade física? Porque nós queremos saber se, de fato, o exercício físico organizado, onde a maioria das crianças só podem praticar na escola, tem um fator de proteção, de manutenção e de prevenção de vários indicadores de saúde das crianças. Então, quais são os indicadores de saúde que nós estamos testando? A gente quer saber se as aulas de educação física bem feitas e bem organizadas têm efeito na aptidão física, que é o principal indicador de saúde, se tem efeito na aptidão física, na obesidade, nas doenças cardiometabólicas, na saúde óssea e, mais recentemente, nós iniciamos um estudo com a dor e com os diferentes indicadores cognitivos. Além disso, como novidade, nós futuramente iremos
envolver os pais, onde nós pretendemos, além de ter uma aula de atividade de educação física bem organizada, nós pretendemos também envolver os pais numa intervenção para tentar melhorar a qualidade do sono, as horas do sono, reduzir o tempo que os pais ficam em frente à televisão ou em atividades sedentárias e ainda tentar aumentar o número de passos, a atividade física dos pais ao longo do dia. Essa intervenção ela está sendo realizada por uma doutoranda do grupo, será realizada por uma doutoranda do grupo e será feita toda através dos celulares. Tanto o controle dos comportamentos quanto as metas que serão enviadas aos pais a serem seguidas, tudo através do WhatsApp. Então, já hoje a gente consegue destacar alguns resultados muito importantes em crianças. Por exemplo, nós nunca imaginamos que o sono fosse uma variável tão importante para a saúde das crianças. E hoje a gente já percebe que as crianças dormem mal, dormem menos do que o tempo necessário, e que tanto as crianças que dormem muito pouco ou dormem muito são crianças com maior risco a desenvolver diferentes indicadores de saúde, obesidade, doenças cardiovasculares e também saúde mental. Além disso, a gente tem percebido que parece que nas crianças a história de ser obeso, mas ser apto, não é tão protetor quanto se tem evidência nos adultos. É fato. Eu sempre gosto de dar o exemplo do nosso jornalista Jô Soares, que era um obeso, mas que tinha todos os seus parâmetros cardiometabólicos aceitáveis. Né? Nas crianças, de fato, a obesidade tem aparecido como principal fator de risco. E 30% das nossas crianças, em cada uma das turmas das nossas escolas, são obesas. A gente precisa modificar esse perfil. Nós precisamos atuar nesse comportamento. Também temos observado a importância da prática esportiva, tanto dentro quanto fora da escola, para aumentar a satisfação da criança pelas aulas de educação física e para promover diversos comportamentos saudáveis. Além disso, temos observado que as crianças gostam de aulas de educação física ativas e que envolvem esporte, que envolvem danças, que envolvem lutas, aulas organizadas, aulas sistematizadas, aulas lúdicas, mas que têm um propósito, ensinar sobre as manifestações da cultura do movimento humano. Além disso, a gente tem um outro projeto muito interessante que envolve a relação do ambiente construído na cidade de Porto Alegre com a prática de atividade física das crianças, dos adolescentes. E nós percebemos, de uma forma geral, que os parques em Porto Alegre, que são as crianças, que vivem próximas a parques na cidade de Porto Alegre, são mais ativas. Talvez trazendo um resultado que possa servir como uma nova medida de política pública. É importante ter parques em Porto Alegre. E ainda os nossos dados têm mostrado que sim, as crianças, os adolescentes já sentem a violência. E a maioria das crianças que não se deslocam para a escola a pé e que não usam parques são crianças que percebem, que sentem medo devido à violência da nossa cidade. Bom, nós temos diversas possibilidades, diversos projetos. Recentemente, agora, nós estamos com a ideia de estudar os telômeros, que são indicadores de envelhecimento do organismo. Então, a gente está com a ideia, primeiro, de fazer um estudo mais analítico para tentar entender se é importante estudar os telômeros na infância, porque eles têm uma relação muito grande com a obesidade. Havendo
nós concordando, nós alcançando a nossa hipótese, a gente pretende, então, verificar o efeito dessas intervenções na escola na redução, no aumento desses telômeros que já podem estar reduzidos nas crianças. Também nós estamos iniciando um estudo com alfabetização motora, que é o Physical Literacy, que a ideia é tentar entender se nas aulas de educação física nós conseguimos fazer com que as crianças compreendam o conteúdo da aula, entendam a importância de se ser ativo e ainda que tenham percepção da sua competência, porque a gente acredita que e tendo entendimento do que é ensinado, isso irá aumentar a prática de atividade física, tanto dentro da escola como fora da escola. Irá aumentar a possibilidade dessa criança brincar, correr, jogar e se envolver em diversas manifestações da cultura corporal. E ainda agora, a ideia do estudo da dor, que é uma parceria com o Hospital de Clínicas, onde a gente é uma parceria com o Serviço de Reumatologia, onde eles percebem que já há muitas crianças com indicadores de problemas reumatológicos. Então, a ideia é, em primeiro lugar, tentar entender qual a ocorrência de esses problemas e depois o efeito do exercício na redução destes problemas. Por fim, gostaria de dizer que nós estamos na sala 205 do Laboratório de Exercício da EZEFID, do LAPEX. Nossas portas estão abertas a todos, podem passar por lá, podem se envolver como voluntários para conhecer o projeto, para saber se gostam, se tem interesse, podem nos ajudar nas aulas na escola, que nós ministramos as aulas de educação física. Então, o projeto está aberto para vocês. Eu sempre digo que os alunos da graduação são o futuro do nosso projeto e nós precisamos e gostamos de ter vocês conosco, certo? Nós tentamos sempre deixar as portas abertas e fazer com que os nossos alunos de graduação que estão conosco sigam até o mestrado e até o doutorado. Meu pai tem vários exemplos disso, né, de alunos que foram em iniciação científica e acabaram saindo do Proesp só com o título de doutor e até hoje ainda participam das nossas pesquisas. Então, para informá-los, nós estamos à disposição, com muita alegria. O meu e-mail é anegaya@gmail.com. Podem bater na porta ou podem nos enviar um e-mail para fazer contato. Mais uma vez, agradeço aos alunos do PET essa excelente oportunidade. Muito obrigada e desejo a todos, então, um bom dia.